Saudações, caros amigos, Alan mais uma vez e chegou a hora. No vídeo de hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso de montagem e manutenção de computadores de desktop. Em breve também vou abrir montagem e manutenção de notebooks. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos para o que realmente importa, que é a nossa aula nesse dia que se inicia. Se inicia não, depende de qual hora que você está assistindo. Então, meus amigos, hoje aqui em mãos, na frente de vocês, eu tenho aqui o dispositivo principal, ou um dos principais, ou mais importante, na hora de se montar um computador, que nada mais é do que a nossa famosa e querida placa-mãe, também conhecida, ou chamada em inglês de motherboard. Inglês perfeito, cara, nível internacional, cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Também conhecida como MOBO, que seria uma abreviação de motherboard, e também chamada de placa principal. Ela tem essas nomenclaturas aí, ou também da chamada de placa main, ou board main. Seria board, seria placa, main, principal. Então ela tem inúmeras nomenclaturas, vou deixar na descrição as nomenclaturas que ela tem, mas geralmente ela é mais conhecida, principalmente aqui no Brasil, como placa-mãe ou placa principal. Então o que é a placa-mãe e o que é a placa principal? A placa-mãe e a placa principal, ela foi, na verdade, a parte prática de um conceito que já existia antes dos anos 80 e 70, que era a ideia de eu ter um único componente, que fossem todos os dispositivos ligados a ele e que ele fizesse o gerenciamento e a distribuição das funções de cada um dos dispositivos que fizessem parte desse conceito. Então, a placa-mãe, a primeira placa-mãe que se tem datado, para computadores que fossem portáteis, que não fossem aqueles gigantescos industriais, que fossem para escritórios ou que fossem para casa, computadores caseiros, obviamente, é a placa-mãe mais ou menos da IBM, que data mais ou menos de 1981 e 1982. Então, a placa-mãe, o que seria, o que é uma placa-mãe? A placa-mãe, ela é um componente, geralmente feito nesse material principal chamado silício. E o silício é uma fórmula química, que dá sílica, que é extraído normalmente de areia. Então, ela tem esse corpo principal aqui, e dentro desse corpo principal de silício correm inúmeros fios, que fazem as ligações entre certos componentes, que nós chamamos também de barramento. E esses fios fazem a comunicação entre vários pontos, e nessa placa aqui eu tenho até alguns pontos que alguns componentes são alimentados e também transferem dados. Então, em resumo, a placa-mãe seria o componente principal, a qual todos os componentes do computador estão ligados a ele. Então aqui eu tenho o sistema de gerenciamento dela, no caso, que seria o chipset, Algumas eu tenho que é o ponte sul e ponte norte, eu tenho dois tipos de chip, que nós vamos falar mais à frente, nas próximas aulas, a respeito da função deles. Tem as memórias RAM, que são as memórias temporárias, chamadas de memórias voláteis. Temos aqui a alimentação que vem da fonte, que nós já falamos sobre fonte nas aulas anteriores. Temos aqui a conexão dos dispositivos chamados de periféricos, que são monitores, teclados, câmeras, entrada de rede, som e outras coisas aqui. Temos a comunicação com esses dispositivos. Temos aqui a possibilidade de inserir outros dispositivos que não estão aqui. Temos a parte de gestão de energia de todos os componentes que serão conectados a ele. E temos os encaixes para discos como HD, SSD e outros também já abordados em outras aulas. Então a placa-mãe seria esse componente principal aqui, que faz o gerenciamento, ou orquestra todo o funcionamento do computador. Ela sozinha não é o computador, mas diria que seria, sei lá, 70% do computador seria a placa-mãe. Então, a placa-mãe, ela tem essas características. Existem inúmeros tipos e modelos nos dias de hoje. Eu tenho aqui na minha oficina mais ou menos umas 50 placas-mães, e modelos e formatos e tipos diferentes. Só que eu escolhi um modelo de cada, assim, que eu vou explicar para vocês do que eu vou explicar, para poder mostrar para vocês. Eu vou começar a abordar o conceito,
quais são os componentes que formam a placa-mãe e sobre a questão de como nós formos montar um PC, desktop, né, ou alguma coisa, os cuidados e que nós temos que ter para ela. Então, assim, bem resumidamente, a placa-mãe, quando a gente tem uma escolha para montagem de um computador, ou quando a gente precisa substituir ela de algum computador por algum motivo, a gente tem que se atentar a duas coisas primordialmente. Assim, claro que isso é a pontinha do iceberg, tem muitas outras coisas que nós vamos abordar ainda. Que seria o socket, que é onde a gente conecta o processador. O socket é esse dispositivo aqui. Então aqui nós encaixamos, né, o processador. Eu sou burro pra caramba, eu não tirei a pasta térmica, sujei meus dedos. Já limpei aqui. Então, a placa nós temos que nos atentar para o socket do processador e também para o tipo de memória RAM que nós vamos trabalhar. Nós ainda não falamos sobre uma aula sobre memória, mas adiantando algumas coisinhas, nós temos os tipos SDRAM, memória chamada de DRAM, que é mais utilizada nos dias de hoje, e SDRAMs, que são as mais utilizadas nos dias de hoje. Nós temos a memória DDR1, 2, 3, 4 e está para lançar a DDR5, ou não lembro se já lançou até a divulgação desse vídeo. Então, a memória RAM e o processador, eles são assim, dos itens principais que a gente deve se atentar na substituição de uma placa-mãe ou quando a gente for querer montar um desktop, seja para jogo, seja para um cliente ou por algum outro motivo. Porque esses dois aqui eles vão determinar muita coisa. O socket vai determinar quais os tipos de processadores que eu consigo utilizar naquele computador. Então, eu tenho basicamente dois tipos de fabricante para placas-mães de computadores industriais, computadores caseiros ou para escritório. Seriam o fabricante AMD e a fabricante Intel. Então, eu teria que primeiro decidir se eu quero trabalhar com Intel ou com AMD. Então, se eu escolher trabalhar com a Intel, eu vou escolher uma placa-mãe que tem um socket compatível com a Intel. Essa é a primeira parte que nós iremos tratar, né, que nós iremos abordar, que seria o fabricante que nós iríamos trabalhar. Então, teria que escolher uma placa-mãe que seja compatível com aquele fabricante, que seria compatível com a Intel. Ah, não, eu quero a AMD, eu quero um computador que geralmente da AMD tem um custo mais baixo, então eu quero uma placa-mãe ou placa-mãe para AMD. Então eu teria que me atentar a isso, porque depois que eu comprar a placa-mãe, isso é imutável. Não é possível que eu use um processador Intel no socket AMD e um AMD no socket Intel. Até porque nós já vamos ver mais para frente, nas aulas de processadores, que a pinagem é diferente, a posição, né, o formato e a forma de contato, né, de conexão do processador é bem diferente de um fabricante e de outro. Assim como as voltagens, né, que eles trabalham, que seria impossível essa conversão. Mas lá nos primórdios da computação, os sockets eram híbridos. Eles trabalhavam tanto com AMD como também com Intel. Inclusive, eu tenho até um aqui que eu acho que ele era o último híbrido, que é o socket 462, esse daqui, que ele trabalhava com processadores Intel e processadores AMD. Então, eu tenho que me atentar a isso. Eu vou trabalhar com processador Intel ou com processador AMD. E a memória também, a memória RAM, eu também tenho que me atentar qual tipo de memória, se ela é DDR1, DDR2, DDR3, 4 ou 5, porque se eu não me atentar a esses detalhes, cada modelo de memória RAM ela tem um limite, né, um tamanho máximo de gigas, né, ou de tamanho de armazenamento que ela vai trabalhar. Então, por exemplo, a memória DDR1, que eu acho que é o caso dessa daqui, o máximo de memória RAM que existe para ela, por pente, né, por encaixe aqui, é de 1 GB. Então, se eu escolher uma placa-mãe que tem memória DDR1 e só tem 2 slots, que é essa parte onde a gente encaixa a memória, eu só tenho no máximo 2 GB de RAM de possibilidade de trabalho com ela. Então, se eu trabalho com um sistema operacional que ele com 2 GB de RAM, ele vai ser lento ou ele não tem como pré-requisito 2 GB de RAM, ele não vai rodar ou vai rodar de maneira meio capenga e tudo assim. Então, a gente tem que se atentar à quantidade de memória RAM, né? Número de slots também que é possível com ela e o processador que a gente vai trabalhar. São, assim, o primeiro básico que a gente vai se atentar. A gente também já vai falar sobre chipset também, que é outro item importante na escolha da placa-mãe, velocidade de barramento chamado de FSB, e outros itens que a gente também vai abordar ainda nessa aula.
Mas, sem colocar a carroça na frente dos bois, O burro vem antes. vamos, assim, para uma maneira mais tranquila e mais introdutória da placa-mãe. Então, a placa-mãe, eu vou mostrar para vocês, das placas que eu tenho aqui, a mais antiga que eu tenho aqui, a mais velha que eu tenho aqui, é essa placa-mãe aqui. E essa placa-mãe aqui, eu não tenho aqui a data exata dela, mas se eu fosse chutar, né, eu diria que essa placa-mãe aqui deve ser de mais ou menos 1998 ou 1999. É uma placa que a gente chama de arquitetura proprietária, porque ela foi fabricada e produzida exclusivamente para um gabinete Dell, com alguns tipos de mecanismos da Dell mesmo, né, e fonte da Dell. Então, se você tentar adaptar em outro tipo de gabinete, vai ser bem complicado, você talvez não consiga fazer isso com sucesso, enquanto as outras placas-mães que não são de arquitetura proprietária, como essas aqui, elas, em teoria, se encaixam em qualquer tipo de gabinete, pois os furos, né, e as posições, né, elas são padrões. Enquanto esses de arquitetura proprietária, como a Dell, como a HP, como a Apple e outros fabricantes, eles meio que limitam esse tipo de mudança, né, de placa que não seja deles mesmo, né? Porque só que dessa forma eles conseguem garantir que o produto vai funcionar 100% e que vai ter o desempenho esperado, né? Pois todo o projeto foi desenhado baseado nesses termos, né? E aqui não, aqui eu tenho uma placa fabricada por um tipo de fabricante, né? Com padrões de comunicação e vou ter outros fabricantes que farão os outros periféricos, né? Outras coisas que se encaixarão aqui e, em teoria, vão funcionar perfeitamente com o mesmo padrão. Só que alguns detalhes, né, algumas comunicações assim podem haver falhas e não rendeu 100% a capacidade dela por causa da questão de projeto, que é um assunto que a gente pode tratar em outra aula. Então, assuma, essa daqui é uma placa-mãe que é a mais antiga que eu tenho aqui. Então, ela tem quase a minha idade. Olha que eu estou com 30 anos, essa daqui deve ter mais ou menos 23, 24 anos. Então, essa placa-mãe aqui, ela é bem antiga, né? Foi feita por um gabinete, né, Dell. Ela é do tipo que a gente chama de on-board. O que quer dizer on-board, né? Board seria, no caso, uma prancha, né, ou base, né? E por que o nome on-board? Porque nos primórdios, eu não tenho aqui eu já tive há muito tempo atrás, mas não tenho mais, uma placa-mãe off-board, que era o seguinte: a placa-mãe off-board, todas essas partes que nós temos aqui, ó, saída do monitor, saída de som, entradas USBs, entrada de mouse e teclado chamada de PS2, essas entradas aqui, elas não eram soldadas na placa-mãe. Essa daqui, elas são soldadas na placa-mãe. E eu não preciso comprar isso aqui separado. Toda a placa-mãe, ela já vem com eles encaixados, né? Vem com eles presos e vem com eles incorporados a ela. Então, por isso ela tem o nome de placa-mãe on-board. Então, por isso que on, né? Ligado, né? Tudo está ligado à prancha, né? Tudo está ligado à base principal. E havia umas placas-mães chamadas de placas-mães off-board. Quando eu comecei a estudar informática em 2008, ainda era muito comum encontrar as placas-mães off-board. Então, as placas-mães off-board, elas... todos esses dispositivos aqui, eles eram encaixados em lugares como esses aqui. Então, eu tinha na placa-mãe muitos e muitos desses encaixes aqui, e o único que vinha soldado na placa-mãe de fato era o do teclado, que não era desse tamanho, era uma entrada chamada DIN, que era uma entrada igualzinha a essa, só que era bem grande, redonda assim, ficava aqui no topo. E todas as outras partes eu tinha que encaixar, né, conectar placas aqui. Então, a placa-mãe, vou até mostrar para vocês que é mais fácil. Então, aqui eu trouxe para vocês até um adiantamento que nós vamos falar mais para frente sobre placa de vídeo. Então, aqui a placa de vídeo, ela não vinha acoplada aqui.
eu tinha esses slots aqui, esses encaixes aqui, então eu vinha aqui e colocava a placa de vídeo. Assim como tinha uma placa de som, uma placa de rede, na época nem rede, era fax modem, né, que era internet de escada. E tinha até também internet de barramento, que ela é de rosquear, igual TV a cabo também, que tinha umas placas assim. Então você tinha vários desses slots aqui, né, desses encaixes aqui, em que eu colocava as placas, né? E desse jeito que a placa era montada. Então, se eu fosse técnico nos anos 90, 80 e 90, eu precisaria comprar uma placa principal, né, essa daqui, e precisaria ir montando aos poucos, comprar outras placas para ir colocando aqui, para poder ter essas saídas aqui que já vêm hoje em dia embutidas na placa-mãe. Então, essa placa-mãe é uma placa-mãe on-board, assim como todas as outras que eu tenho aqui, por isso chamada de on-board. Aí essa daqui era uma placa de vídeo bem antiga. Essa aqui vai ter entrada. Ah, tem sim aqui em cima. Ó. Você encaixa aqui e aí o vídeo aparecia ali. Não é nem vídeo, isso aqui é entrada serial, que seria, no caso, um avô da entrada USB. Então, essa placa-mãe é chamada de uma placa-mãe on-board. Essa daqui é bem antiga. Eu tenho aqui o slot de memória. Slot é onde eu encaixo uma placa de circuito, né? Uma placa que vai fazer alguma função aqui no circuito, né? Que vai ter uma utilidade. Então, esses encaixes aqui, nós chamamos eles de slot, né? Então, esse aqui a gente tem um slot, esse daqui também é outro slot, esse daqui também é um slot. Só o do processador que nós não chamamos de slot, nós chamamos de socket, ou socket, né? Então, esses aqui do processador, a gente chama ele de socket ou socket, e esses aqui nós chamamos eles de slot, né? Esses aqui. Então, essa placa-mãe aqui, ela tem um slot, aqui a memória dela tem dois cortes aqui. Ela tem um corte aqui e um corte aqui. E aqui no meio, ele tem um indicativo dizendo que ela trabalha com 3.3 volts de tensão aqui nessas memórias aqui. Essa memória, eu acho que eu não, eu acho que eu tenho sim para mostrar para vocês. É uma memória bem antiga. Achei, ó. Essa memória aqui é uma memória chamada de memória DIMM. DIMM. A memória DIMM, que é uma memória bem antiga. E, para você ter uma ideia, ó, essa daqui era a maior memória da sua época, memória DIMM. E olha que gigante que ela era, ó. 256 megabytes de tamanho, que na época era como se fosse hoje 128 gigas, né? Era algo gigantesco para a época. Então, essa memória, ela, nesse slot aqui, eu venho aqui, ó, abro um lado e outro, verifico, né, os dois cortes da memória vão casar com esses dois traços aqui. Ó, encaixo aqui. Pronto, ó, tem que me certificar que essas duas travinhas brancas entraram nesses dois que a gente chama de chanfro, né? Aqui, pronto, a memória está encaixada. Então, essa memória é uma memória bem antiga, assim como essa placa também é uma placa muito antiga. E nós temos esses encaixes aqui para memória, que eu mostrei para vocês. O nome dele... Ué, cadê meu... Ah, tá aqui. Então, esses daqui nós chamamos slots, que nós encaixamos na memória do computador. Esse daqui é o que a gente chama de socket ou socket. Cada tipo de socket, dependendo do fabricante e do modelo, ele vai abrir de uma forma. Esse daqui eu preciso puxar para fora, ó, porque eu tenho uma trava aqui nesse ponto. Eu tenho uma trava aqui nesse ponto. Então, para mim abrir, ó, eu tenho que puxar ele para fora, depois para cima. Aí tem uma travinha aqui, ó. Puxei. Ele tem uma espécie de esteira. Para tirar, só puxar para cá. Ele tem uma espécie de esteira, ó, que essa esteira anda, ó. Ó, se vocês notarem aqui, ó, nesse ponto aqui, você vê que ele vai ser coberto, ó. Então, quando ele anda para frente, ele trava, porque são vários pinos que tem aqui embaixo. Então, ele trava esses pinos que tem aqui, e aí
eu travando esses pinos aqui, o contato é feito, né, entre o processador e a parte de baixo, ele fica firme, não solta mais. E aí você perguntar, tá, mas como é que eu sei qual lado que eu tenho que colocar o processador? Ele não é um quadrado? Quadrados são 4 lados iguais. Isso quer dizer que em qualquer posição que eu colocar aqui, ele vai encaixar. Não. Esses furos aqui, eles foram pensados e distribuídos exatamente para poder evitar que você colocasse ele de maneira invertida. Se eu colocar ele de maneira invertida, provavelmente ele não vai encaixar. Então como é que eu sei qual é o lado certo? Eu sei o lado certo porque eu tenho aqui uma faixa dourada, um indicativo dourado, e aqui embaixo tem uma setinha. Tem algumas placas-mães que tem uma bolinha aqui nesse ponto, e aí essa setinha tem que casar com essa. Então, se eu colocar esse lado da setinha virado para cá, eu tenho uma conexão, um encaixe perfeito. Então, encaixei aqui. Esse aqui é o socket, do processador. Percebam que o socket, ele tem um nome aqui em cima, ó. Esse daqui é o tipo de tecnologia em que ele trabalha. Esse aqui, no caso, é PGA. Então, ele tem aqui o PGA 370. Então, PGA 370 são os modelos de processador que ele aceita. Então, se eu tiver que trocar esse processador por algum motivo, seja por uma melhoria ou por uma falha, por alguma coisa assim, eu teria que procurar um processador para o socket PGA 370. Então, dessa maneira, eu sei qual é o processador correto para poder encaixar aqui. Para mim saber se o processador é compatível com esse, é mais à frente que eu vou explicar para vocês que vou mostrar como é que a gente faz essa pesquisa de saber se o processador é compatível. Então, aqui, depois do processador, nós falamos sobre o slot, falamos sobre o processador, né? O encaixe aqui. Aqui nós temos um componente chamado chipset, que é um dos principais... nós devemos olhar e observar e ter bastante cuidado com ele quando nós formos fazer a compra da nossa placa-mãe. Então, o chipset, eu tenho aqui nessa placa aqui mais antiga, eu tenho ele aqui em cima e tenho ele aqui embaixo. Eu tenho dois chipsets aqui. Então, esse chipset que tem aqui em cima, ele é chamado de ponte norte ou norte bride. E esse aqui da parte de baixo, chamado de ponte sul ou south bride. Inglês perfeito, né? Então, qual é a função do chipset? O chipset, eu costumo brincar que ele é como se fosse uma espécie de guarda de trânsito. Por que guarda de trânsito? Porque aqui, ó, o principal daqui da placa-mãe que executa todas as tarefas que é pedido para ele e que faz com que as coisas funcionem e sejam executadas no computador é o nosso amigão processador. Só que imagina, se a memória RAM pede alguma coisa para ele, aí eu tenho aqui embaixo um HD que está encaixado aqui, ele pede uma outra coisa para ele. Aí eu tenho aqui um monitor que está pedindo para ele fazer uma outra coisa. E aqui eu tenho um USB que está pedindo uma outra coisa. Então, se todo mundo for ao mesmo tempo aqui no processador e pedir para ele executar tudo que eles querem que execute, o processador não vai ser suficiente, ele vai ficar saturado e não vai conseguir entregar tudo o que precisa. Então, o que acontece? Ele tem aqui, no caso, o chipset é como se fosse uma espécie de guarda de trânsito, porque eu tenho tráfego vindo daqui, tenho tráfego vindo daqui, tráfego vindo daqui. Então, ele está aqui nesse meio como um intermediário. O que ele faz? Quem quer acessar o processador? Então, ele vê, quem é você? Ah, eu sou a memória RAM. Então, eu vou colocar você numa fila e, dependendo da sua prioridade, você vai ser atendido primeiro ou não. Então, dependendo do seu pedido, dependendo do que você quer fazer aqui no processador, eu vou te colocar numa fila de prioridade. Então, eu vou colocar todo mundo nessa fila aqui e eu vou te dar um código, né? Vou te dar uma senha, que nós chamamos de código DMA. Eu vou te dar uma senha para você ficar guardando aqui na fila. O processador está livre, aí ele chama você para executar. Aí depois, próximo. Então, o chipset ele faz essa fila de acordo com a ordem de prioridade do procedimento que você quer fazer aqui no processador. Então ele faz isso, ele faz como se fosse um semáforo, ele dá o sinal verde para um ir lá executar, enquanto isso o outro fica no laranja, estado de atenção esperando, e o outro tem um sinal vermelho falando para ele manter a posição para ele esperar ser chamado. Então o chipset, esse ponte norte, ele trabalha com os que têm maior velocidade no computador, que é a placa de vídeo, que ela é encaixada aqui nesse modelo de placa-mãe, com a memória RAM
e com processador, que são os mais rápidos, né, em termos de velocidade e de volume de dados, né, de informações. Eles têm maior volume de dados e ele é responsável por esse controle, né, essa harmonia, esse controle entre eles. Então, a ponte norte tem essa função, e a ponte sul, igual a ponte norte também, que tem todos esses predicados, né, que eu já havia falado, ela trabalha da mesma forma, só que ela trabalha com os mais lentos, USBs, trabalha com PS2, né, que são mouse e teclado, trabalha com os SATAs, né, de HD e de como é que é o nome? HD e SSD, trabalha com os slots daqui de baixo, que a gente chama de PCI, que eu vou explicar para vocês o que são, trabalha com o BIOS, né, que são outro item que eu também já vou explicar para vocês. Então ele trabalha com os mais lentos. Então ele também faz a mesma coisa, ele bota aqui numa fila também, e aí, tipo assim, o primeiro da fila ele joga pro ponte norte. E aí, tá liberado? Os outros já adiantou o tráfego? Tá, então vou jogar para você jogar para ele. Aí ele vai e executa. Então tem uma hierarquia aqui. Esse daqui é o topo da hierarquia, o mais importante. Esse daqui eu gerencia os outros. Então vamos botar, esse aqui é o presidente, esse daqui é o diretor e esse aqui é o gerente. Então, se fosse uma empresa, seria esse daqui. E os outros todos são funcionários que, para poderem fazer algum tipo de requisição, precisa passar por eles. Então, nós temos esse chipset aqui, ponte norte, ponte sul. Então, falamos já sobre os slots, falamos sobre o socket, ou socket, e agora nós vamos falar sobre esses carinhas aqui, que são muito importantes também no computador. Esses carinhas aqui que vocês estão vendo, eles são chamados de slots. Nós já falamos que ele tem nome de slot, só que o nome dele seria slot PCI. Com exceção desse daqui, que o nome dele não é slot PCI. Mais para frente ele vai voltar para esse formato aqui e vai ter um outro nome que já vamos ver. Então esse daqui é chamado de slot AGP. O AGP é um acrônimo para... E na edição vou botar uma legenda aí com significado. Então, com esse significado que ele tem, ele é um tipo de dispositivo que nós chamamos de dispositivo de expansão. O que é um dispositivo de expansão? Vamos supor que, como eu ia falar para vocês, que essa placa-mãe ela é on-board, ou seja, o vídeo, né, já vem embutido nela, já vem incluído com ela. Então vamos supor que esse vídeo dela, ele quando eu falo de vídeo aqui, é processamento gráfico, qualidade e capacidade de produzir imagens, né, e coisas assim com qualidade, com fidelidade, né, com perfeição, né. Então quanto mais poder gráfico uma placa de vídeo tem, maior vai ser a resolução do seu jogo, do seu trabalho com engenharia, né, como AutoCAD, trabalhos com design, né, 3D, jogos e outras coisas do tipo, né. Então, a placa de vídeo ele é um acelerador gráfico, ou seja, provavelmente essa que veio com o computador, essa que vem incluída para poder só gerar a imagem, né, que você vai visualizar no computador, ela não tem uma capacidade geralmente muito boa. E outra desvantagem é que para ela poder funcionar, ela ocupa uma parte da memória RAM para poder gerar a imagem, gerar o vídeo. Então, quando a gente coloca uma placa de vídeo aqui, a gente libera esse espaço que esse vídeo aqui, que a gente chama de vídeo on-board, ocupava na memória RAM, e de quebra a gente também consegue uma imagem, uma qualidade de imagem muito maior, uma qualidade de imagem superior. Então a placa de vídeo ela é encaixada aqui. Então, e quando eu coloco a placa de vídeo aqui nesse slot, ela automaticamente desativa essa. Por quê? Porque o computador entende que se eu estou colocando uma que é mais potente, que é mais poderosa, né, ele entende que eu não vou mais usar essa daqui, porque se eu tenho uma melhor, para que eu vou querer usar essa daqui? Então, como para poupar energia e também poupar espaço na memória, ela desativa esse vídeo on-board para priorizar esse vídeo aqui, que nós encaixamos aqui nesse slot, que é o mais antigo, né, que foi um dos primeiros a serem criados para essa ideia de expansão de vídeo, que é chamada de slot AGP. Beleza? Próximo item. Esse item aqui é um slot que nós chamamos de slot PCI, PCI Express. Então, esse PCI Express ele é um dispositivo
que ele serve também, assim como a placa de vídeo, ele serve para expansão. Então, eu tenho dois usos para ele. Primeiro uso, vamos supor que eu tenho aqui essa entrada de som minha aqui. Vamos supor que essa entrada de som aqui, ela deu pau, ela queimou, eu botei alguma coisa errada aqui, eu botei uma entrada que não era dela, ela queimou por algum motivo, deu pau aqui na entrada de som. Então, ao invés de eu ter que comprar uma placa-mãe inteira ou mandar para um técnico consertar, um técnico que tenha conhecimento de eletrônica para consertar essa parte aqui da placa de som, eu posso comprar uma outra placa de som e colocar aqui. Eu até tenho uma aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho uma placa de som, e aí eu coloco aqui essa placa de som. Pronto, encaixei. Pronto, coloquei a placa de som aqui. Aí, de igual forma que eu falei da placa de vídeo, quando eu colocar essa de som aqui, ela automaticamente vai desativar essa daqui. Então, como essa aqui está ruim, eu não precisei trocar a placa-mãe inteira ou consertar ela. Eu simplesmente coloquei uma outra aqui e ele entende que seria o que a gente chama de redundância, né? Tem duas coisas fazendo a mesma função, e ele vai desativar aquele lá e vai manter somente esse funcionando. Então, esse slot de PCI, ele serve, no primeiro momento, para mim substituir algum desses itens que esteja com defeito. O próximo função que ele tem é o seguinte: imagina, por exemplo, que eu quero, hoje em dia se usa muito pouco isso, mas vamos botar que nós estejamos no ano de 2006, 2007, mais para frente, se eu quisesse assistir televisão no computador, ou melhor, eu quero gravar programas de TV no computador, e já não se usa mais videocassete e outras coisas também do tipo, e eu quero ter um sinal de TV no meu computador. E como é que eu faço? Se a minha placa-mãe não veio com sinal de uma placa de TV, uma placa de captura, como é que eu faço? Aí é onde entra o nosso slot PCI. Isso aqui é uma placa de TV, placa de captura, ela gera imagem, né? Ela transforma o seu computador numa TV. Inclusive tem até algumas entradas aqui de vídeo que você pode conectar outros dispositivos. Entrada de antena, né? Saída de som, como se fosse uma TV mesmo. Ele tem aqui o mecanismo de uma TV. E aí esse mecanismo eu vou lá, encaixo aqui, pronto. Agora meu computador, minha placa-mãe não veio de fábrica com placa de captura, mas nem por isso eu vou ficar sem usar. Eu vou colocar aqui, né? Vou expandir a capacidade da minha placa-mãe, colocando algo que não veio nela, né? Assim como pode ser também, se eu quiser mais entradas USBs, eu posso colocar uma placa, eu tenho aqui uma placa PCI também de USB, encaixar aqui uma placa USB e em vez de ficar só com duas USBs que tem aqui, eu ficar com 6, né, por exemplo. Posso colocar o USB 3.0 aqui também, que minha placa-mãe não tem. Então essa placa que tem esse slot PCI Express, chamada de placa-mãe PCI Express 16X, ele é um dispositivo para mim expandir, né, colocar algo que não tem na minha placa-mãe, e também serve para mim substituir algum dos itens que esteja defeituoso aqui. Então eu coloquei um aqui que é igual ao que tem aqui, ele vai desativar, com exceção das USBs. Então eu coloquei um aqui que é igual ao que tem aqui, ele vai entender que esse daqui ele é um upgrade, ele é uma melhoria, e vai desativar o outro. Beleza? Então já falamos aqui sobre chipset, sobre socket, né? Falamos também sobre os slots de memória, falamos sobre os slots PCI. Vamos procurar aqui o nosso item que veremos aqui. Assim, às vezes eu peço desculpa para vocês se meu pensamento estiver meio tangente, né? Meio lá, meio cá. Tangente que eu falo igual aquelas bolinhas de ping-pong, que ela bate aqui, vai para lá, fica assim para lá. É porque eu erroneamente não tenho roteiro. Todas as aulas que eu faço para vocês aqui, sem exceção, eu não tenho roteiro. Eu tiro tudo isso da minha experiência, da minha vivência de trabalho, né? Então, acabo que às vezes eu não consigo fazer uma ideia linear, né? E passando item por item, o que às vezes é um problema. Mas caso vocês achem que esteja ruim, comentem aqui embaixo que eu procuro fazer assim algo mais planejado e que vá sendo gradativo no conhecimento de vocês. Beleza? Então, continuando. Nosso próximo item, que também é muito importante também no computador, é o nosso querido amigo BIOS. Que
BIOS, esse acho que eu sei de cabeça o significado, que seria B seria Basic e Input or Output. S System, Sistema Básico de Entrada e Saída, em português, né? Então seria Basic Input Output System. Rapaz, que inglês. Então o que nosso amigo BIOS faz? O BIOS, ele é o componente que ele faz uma leitura geral aqui do nosso hardware, da nossa placa-mãe. Então, o BIOS, ele faz essa leitura completa, né, essa leitura geral aqui da nossa placa-mãe, e ele verifica qual é o tipo de memória RAM que eu tenho, a quantidade de memória RAM que a gente tem, a frequência que ela tem, verifica se eu tenho algum tipo de HD conectado ao computador e qual a capacidade que ele tem, verifica se tem um sistema operacional dentro dele, verifica se eu tenho algum slot PCI aqui que tá conectado aqui para ele mesmo desativar o outro que está aqui em excesso, né, que não vai funcionar porque tem um outro aqui no lugar dele, e faz uma leitura se o processador que está aqui, qual é o modelo, qual é a frequência, qual é o tipo de processador. Então o BIOS, ele é responsável por toda a identificação do que está conectado à placa-mãe. Então o BIOS, ele é um componente muito importante, e desses componentes que são soldados aqui na placa, né, que nós podemos mexer, ele é o único gerenciável. A gente tem uma opção chamada Setup, que fica dentro dele, que é uma opção que fica dentro dele, e a gente consegue configurar a velocidade da memória, a voltagem das memórias, o processador, se ele vai trabalhar em overclocking, que é uma velocidade acima da que ele foi planejado para poder trabalhar, e outras coisas, né? Se eu tiver mais de um HD no computador, qual que vai ser lido primeiro. Então a gente consegue configurar a BIOS, né, dos componentes soldados na placa, ele é o único que a gente consegue configurar. A gente não consegue configurar o processador, não consegue configurar o chipset, nem ponto sul, nem ponto norte. O BIOS é o único que a gente consegue configurar. Então, é um componente de suma e extrema importância. Próximo item. Esse item aqui, vou mostrar para aproximar para vocês. Rapaz, eu estou ficando cada vez mais desajeitado. Então, esse daqui que nós estamos vendo aqui, ó, cheio de perninha, é um componente chamado CI Super I/O, I de Input, O Output. Então, ele é o chamado Super I/O, CI Super I/O, e ele é o responsável pelo gerenciamento elétrico, né, de energia da placa-mãe. É ele que é responsável pela distribuição de energia pela placa. Então, ele que vai verificar, ele é o primeiro componente, quando a gente coloca a fonte de alimentação aqui. Vou até mostrar para vocês. A fonte, nós temos aqui um pino chamado de pino AT ou ATX. A gente encaixa esse pino aqui, né, para poder alimentar a placa. Pronto, é só demonstrativo mesmo. Então a gente alimenta a placa aqui. A partir do momento que a gente alimenta a placa, o primeiro componente a receber energia é esse componente aqui, que é o chip Super I/O. E aí, quando a gente pressiona o botão de ligar, ele verifica toda a voltagem, toda a tensão que tem aqui na placa, e se tiver tudo ok, ele dá o sinal de start para a placa-mãe ligar. Então, esse aqui, eu diria que ele é um gerenciador de energia da placa-mãe. Essa bateria aqui, chamada de bateria da CMOS, ou bateria de 3 volts, ou bateria do BIOS, é a responsável para, enquanto o computador está desligado, e quando ele está sem energia, ele mantém salvos todos os dados que estão aqui no BIOS. Então, por exemplo, eu configurei que vai entrar primeiro o HD 1 em vez do HD 3, por exemplo. Configurei que o processador vai trabalhar com a potência total de velocidade. Configurei que esse daqui vai ficar desativado por algum motivo. Então, todas aquelas informações que eu falei para você que é possível configurar num programa chamado Setup, quem mantém essas informações salvas é a bateria, porque a bateria, ela, enquanto o computador tá ligado, né, tá energizado pela fonte, né, tá ligado na tomada, ela para de atuar. Você desligou o computador, ela entra com a atuação e mantém todas essas informações que estão aqui salvas para que você não tenha que reconfigurar, porque alguns computadores, quando isso aqui está desconfigurado, ele liga e dá uma mensagem de erro na tela. Então, essa bateria, ela mantém as informações do BIOS salvo. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos aqui uma saída
ou entrada, né, dependendo do seu ponto de vista, ou saída e entrada, chamada de IDE. Essa saída ou entrada IDE, elas são as entradas antigas que nós vimos até num vídeo aqui do nosso curso de montagem e manutenção de computadores, que ele tem um cabo, chamado cabo flat, que é encaixado aqui e leva os dados pelo tamanho desse daqui. Esse aqui é o chamado FDD, que é o de disquete, né, antigos chamados flops, né? Então, ele é um cabo de dados, né, que vem daqui e faz a comunicação de dados, né, troca de informações entre o HD e a placa-mãe, ou entre um disquete e a placa-mãe, ou entre um driver de DVD, também já trabalhado aqui, e a placa-mãe, ou os mais modernos SSDs com a placa-mãe. Então, ele que recebe toda a parte de dados nessa entrada aqui, chamada de entrada IDE. Aqui nós temos outras duas, né? Só que no caso essa daqui é uma entrada chamada de FDD, IDE FDD, que ela é menorzinha, que é para disquete, e essas duas aqui são para driver de CD e HDs. Então, essas duas aqui são para os dois tipos de itens aí. Nós já vimos aqui na nossa playlist, se vocês derem uma olhada aí, tem aula sobre HD e sobre os cabos flat desses aqui, assim como tem com driver de CD. Deixa eu ver outro item. Esses itens aqui, chamado de porta COM, C-O-M, antigamente era possível você fazer algumas configurações da placa, né, ou fazer leituras da placa, como regravação do BIOS, por algum motivo, ou alguma outra regravação do Super I/O, por essas portas aqui. Mas não é muito comum encontrar cabos que se encaixem aqui nesse cabo para fazer esse tipo de coisa, e nos dias de hoje está bem em desuso. Hoje já tem outras tecnologias que fazem isso. O próximo item. Essas duas saídas aqui. Elas são, antigamente, o driver de CD, leitor de CD, ele tinha um cabo, que eu até mostrei para vocês na aula também sobre cabos, que você encaixava aqui e ele fazia como se fosse uma extensão do fone de ouvido para a saída do CD. Então, antigamente era muito comum o pessoal colocar fone de ouvido no driver de CD, e essas entradas aqui faziam essa ligação. Essa aqui se fosse a tecnologia AC97, e aqui se fosse áudio HD, que é o mais recente. Então, essa seria a função dela. Assim como tem uma outra igual aqui em cima também. Próximo item são essas pecinhas plásticas que nós temos aqui, essa parte daqui, ó, de cima, nós chamamos de jumper. O que são esses jumpers? Os jumpers nada mais são do que uma peça plástica por fora, né, e por dentro uma peça de metal, como se fosse um botão, né? Então, o que acontece? Eu tenho algumas funções aqui que eu posso habilitar ou desabilitar juntando esses dois pontos aqui. Então, quando eu coloco o jumper, eu junto dois pontos e anulo ou ativo uma configuração. Esse daqui, pela posição que ele está, não estou conseguindo ver, existem alguns aqui na USB, próximos aqui da USB, que eu posso ativar ou desativar as USBs, né? Mesmo que lá na BIOS eu boto para funcionar, se esse jumper estiver invertido aqui, a USB ela fica sem energia, né? Sem tensão, não vai funcionar. Existem alguns para entrada de rede também. E existem também alguns que ficam aqui próximo do BIOS, aqui próximo dessa bateria, que eles ou cortam ou alimentam a energia da bateria que vem para o BIOS, né? Por exemplo, eu quero apagar as configurações que eu fiz aqui. Então, eu inverto esse pino, pressiono o botão de ligar e durante 5 segundos, que aí ele vai apagar todas as informações que estão aqui. Por quê? Porque essa bateria vai parar de fornecer energia para a BIOS, vai apagar as informações, e aí eu posso fazer uma nova configuração aqui nesse BIOS do zero. Então, esses pinos que geralmente ficam por aqui têm essa função. Assim como, por exemplo, quando eu compro uma placa-mãe, para mim não gastar a energia da bateria que tem aqui, porque eu não sei quanto tempo ela vai ficar em estoque até ir para o cliente, normalmente alguns fabricantes faziam de manter esse pino numa posição chamada desativado, ou seja, a placa-mãe não liga, você pode apertar o botão quantas vezes quiser, que ela não liga porque esse pino está na posição desligado. Aí você inverteu o pino na posição ligado, ele começa a fazer aquele sistema que eu falei para você da bateria atuar quando estiver desligado, e quando estiver ligado, quem mantém essa BIOS
funcionando a alimentação da fonte do computador. Então, você vê isso aqui nas placas-mães, lê embaixo, a gente chama de serigrafia, que seriam essas escritas aqui na placa. O que ele significa? PSWD, provavelmente tem a ver com Power, né? Tem a ver com o que eu falei para vocês. Na posição, e geralmente ele vem com uma escrita, né, dizendo que a posição 1 ele fica ligado, a posição 2 ele está desativado, né? Então, acho que nós percorremos aqui a grande maioria dos circuitos aqui, né, dos mais importantes. Aqui é uma alimentação que nos computadores atuais são 24 pinos. Essa daqui é uma alimentação mais antiga, são 20 pinos. Cada um desses pinos recebe uma tensão diferente, né, uma voltagem diferente, que o Super I/O distribui para uma parte diferente da placa, né? Então aqui é o pino que a gente chama de pino ATX, né? Esses mais antigos são 20 pinos, os mais novos são 24 pinos. Eu não sei se eu vou falar nessa aula para vocês, na próxima parte eletrônica, o que é cada componente desses aqui, que fazem parte da placa. Embaixo, geralmente a placa-mãe não tem nada, simplesmente é a parte de trás, né, dos pinos, dos componentes que estão atravessados nela, né? Os componentes atravessam aqui, são soldados aqui atrás, geralmente não tem nada aqui atrás na placa-mãe. Aqui na parte de cima eu tenho duas saídas seriais. As saídas seriais, elas são antes da USB, seria uma saída aqui para você conectar qualquer tipo de dispositivo que você tivesse, um controle de videogame, se você tivesse, né, com uma impressora que eu falo aquelas fiscais de mercado, qualquer coisa que fosse para conectar no computador que fosse rápido, né, que você precisasse conectar e desconectar, como se fossem os pendrives e outras coisas assim, era por esse daqui. Aí depois eles inventaram o USB, essa daqui caiu em desuso. Essa aqui tinha duas, né? Esse daqui é uma entrada paralela, chamada de LTP também, que é uma entrada para ligar impressoras. Hoje em dia não se usa mais impressora desse jeito, né? Mais por Wi-Fi, por Bluetooth, ou algumas por cabo USB. Mas na época você tinha que configurar até mesmo a porta para você poder utilizar alguns tipos de impressora. Era algo assim meio chatinho de fazer. Então, entrada LTP ou entrada paralela. Aqui você tem a entrada PS2, roxa, que seria para o teclado. Aqui seria a entrada PS2 verde, que é para o mouse. Aqui eu tenho a entrada RJ45, que é a entrada para cabo de rede. Duas entradas USBs. Aqui eu tenho a parte de áudio, onde a verde é a saída do som, para a caixa de som. Azul é a entrada de som analógico. E a rosa é som digital, geralmente de microfone. E aqui eu tenho a entrada VGA, que é a saída de vídeo, que geralmente a gente conecta ao monitor para poder gerar imagem. Essa aqui foi uma placa bem antiga que nós vimos. Eu vou pegar uma outra que também é tão antiga, mas não tão quanto essa, mas mostrar para vocês as mesmas coisas que nós vimos. Só que essa aqui tem uma peculiaridade que dessa aqui em diante todas vão ter, que é uma alimentação especial de 4 pinos para o processador. Aquela, ela tirava a própria energia daqui da placa, que vem da fonte aqui, e alimentava o processador. Essa daqui, ela tem uma alimentação especial só para o processador, porque o processador ele consome muita energia. Naquela geração, os processadores não consumiam tanta energia como consomem hoje. Então aqui eu tenho uma alimentação especial para o processador, mas de resto, a arquitetura, a ideia é a mesma. Só que essa daqui, ela trabalha com outro tipo de memória. Essa aqui trabalha com a memória DDR1. Aquela que nós vimos era a memória DIMM. Essa é a memória DIMM é chamada de SDRAM. Essa aqui é chamada de DRAM, ou DDI. Essa DRAM, colocaram mais um D, né, que ficou Dynamic Directory Randomic. Caraca, que inglês chulé, né? Então essa aqui, ó, ela só tem um corte, ó. Se eu tentar botar aquela memória que nós vimos há pouco, que tem 2 cortes, ele não vai encaixar aqui. Porque a posição dos cortes são diferentes e também a voltagem dela é diferente também. Ó, ele não encaixa. Ele até entra aqui no coisa, mas ele não desce os contatos para encaixar. Então essa daqui é uma memória diferente. Se ficar só falar sobre as memórias, eu vou acabar queimando minha aula de memória, então é só para dar ideia mesmo, né? Então aqui nós temos os slots que nós havíamos falado. Esse processador dele aqui também é da AMD igual ao outro. Não, perdão, aquele era da Intel. Esse aqui já é um processador da AMD. O socket dele já é diferente, é um socket chamado 754.
mas o sistema de encaixe ainda é o mesmo daquele, ó. Puxei para fora, para cima. Só que se vocês repararem, ó, olha como é que como é que é o soquete. É diferente daquele outro. O buraco é menor, os pinos são mais finos. E eu outra vez burro pra caramba, sujei o dedo porque não limpei a pasta térmica que estava aqui. Brilhante esse seu professor particular, né? Ainda vou limpar na camisa, caramba. Porco pra caramba. É aí do pouco esforço para não ter que parar aqui a gravação e ter que lavar a mão. Coisas da vida. Mas fique tranquilo que eu vou lavar essa camisa depois, né? Ou melhor, a máquina vai, né? Então, ó, aqui nós temos o slot, o soquete de processador, slot de memória, chipset ponte norte, chipset ponte sul. Esse daqui é uma GP também, só que é uma GP um pouquinho diferente, porque aquela GP, nós vimos, ela não tem nenhuma divisão dentro dela. Essa daqui já tem uma divisão, já tem um corte aqui. Inclusive, essa placa de vídeo ela já vem até adaptada para esses cortes aqui, tanto se ele não tiver nenhuma, como se ele tiver pelo menos um corte. Então ele vai encaixar aqui perfeitamente. E aqui o IDE, que é para mouse. Esse aqui, IDE, que é para HD e driver de CD, que nós havemos visto no outro também. Tem outro IDE aqui e aqui. Vou subir aqui para vocês verem. Outro IDE aqui e aqui. Na parte para colocar a bateria. Aqui nós temos o BIOS dele, né? Esse BIOS aqui dele não é soldado como o outro, ele é o que a gente chama de soqueteado, né? Eu posso vir aqui no cantinho, ó, levantar aqui, aqui e retirar se eu precisar fazer alguma limpeza, alguma coisa aqui nele. Ó, Super I/O, igual o outro que nós havíamos falado. Aquelas entradas que eu falei para CD-ROM, né? Para escutar com fone naquela parte do coisa. Deixa eu ver outra coisa que nós tem nessa, não tem na outra. Ah, lembrei. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe que tem o vídeo off-board. O que eu quero dizer com off-board? Ele não tem aquela saída VGA integrada aqui a ele igual aquela outra tinha. Ó. Essa daqui, eu tinha a saída do monitor aqui. Esse aqui não tem. Essa, eu sou obrigado a colocar uma placa de vídeo aqui. Se eu não colocar uma placa de vídeo aqui, eu não tenho saída de imagem. Claro, tem essa daqui, que é um vídeo RCA, a gente liga na TV, mas não é a mesma coisa e não tem as mesmas qualidades que eu colocar uma placa de vídeo aqui. Então essa daqui tem um vídeo dedicado. Então esse vídeo dedicado, ele vai ter essa placa já foi arquitetada para ter um desempenho gráfico bem alto, né, bem elevado, porque ela é toda projetada para extrair o máximo possível ou o melhor possível do vídeo, enquanto a outra tem o vídeo compartilhado, né? Esse daqui tem um vídeo dedicado, que é uma das diferenças que tem daquela placa-mãe para essa daqui. Outra coisa também que essa daqui tem que a outra não, quer dizer, a outra tem, mas é mais discreto, é que em cima do processador nós temos um sistema de refrigeração que é um metal com vários cortes, nós chamamos de aletas, e em cima tem um ventilador. Esse conjunto a gente chama de cooler. E esse cooler, nós vamos ver também nas próximas aulas, ele fica encaixado nessa parte aqui, nessa base aqui. Então essa aqui tem o cooler desse daqui, ele é diferente daquele outro lá, porque também são necessidades diferentes. Esse aqui esquenta muito mais do que aquele, visto que ele tem uma alimentação exclusiva para o processador, então ele tem um consumo maior. E outra diferença também que dessa daqui para o outro é que aqui embaixo ó, nós temos aqui alguns pinos aqui nessa parte de baixo aqui, que a outra não tinha. E nós temos aqui ó, saídas SATA, que o outro também não tinha. Então, essa aqui saída SATA, ele é uma evolução dessas aqui que são IDEs. Essa aqui era um cabo flat, essa daqui é um cabo mais fino, com uma velocidade maior e com uma blindagem, né, para ruídos maior, né. Então, ele tem aqui as duas opções, de SATA e de IDE. E esse daqui também, essa GP, ó, ele tem uma trava. Você colocou a placa-mãe aqui, a placa de vídeo aqui, você trava ela, é mais segura. Aquela outra não tinha essa trava. Outra coisa também que eu não falei com vocês, que tem nessa aqui que não tem na outra, é que aqui eu tenho a possibilidade de encaixar cabos USB e aqui o de áudio, né, para sair na parte da frente do gabinete, igual nós vimos na aula de gabinete.
Aquele outro não tinha essa possibilidade, porque eu tinha um único cabo, que era a arquitetura proprietária, né, que distribuía todas as saídas que teriam na frente. No caso, essa aqui não, essa aqui como é um padrão, né, qualquer tipo de dispositivo de coisa iria funcionar, eu tenho essa daqui já numa posição que eu posso fazer essa ligação direta. Essa daqui é uma ligação, se eu quiser colocar um outro ventilador, né, um outro cooler aqui para ventilar, né, tirar o ar quente para fora, ou refrigerar, ou trazer o ar de fora para dentro, eu posso colocar um cooler aqui. E aqui eu tenho o que a gente chama de painel frontal. Painel frontal são os botões de ligar, desligar, as luzes de ligado e as luzes do HD está funcionando. E aqui eu falei, aquele negócio que eu falei para vocês, do jumper, da BIOS, ó. Ele está na posição, eu posso tirar e colocar ele em outra posição. E aí com isso eu vou zerar as configurações da BIOS, ou também, e a placa-mãe também não vai ligar, porque ela está meio que assim, ele meio que cortou a alimentação do BIOS. E sem o BIOS a placa-mãe não starta, né? Ela não liga. Mas de resto, cara, ela só é uma versão mais recente, né? A versão evoluída daquele outro, mas em suma é isso daí. Na próxima aula nós vamos falar sobre a parte eletrônica do BIOS, não, a parte eletrônica da placa-mãe, né? Nós vamos explicar o que é cada um desses componentes que tem aqui, o que é essas pilhinhas, parece pilha, né? Aqui, o que são os componentes quadradinhos que tem aqui na placa. Nós vamos falar também sobre mais informações sobre a placa-mãe, como a gente escolher uma placa-mãe, nós vamos falar isso nas próximas aulas. E vamos falar sobre os fabricantes também. Nós vamos contar as histórias dos soquetes, né? Por que aquele soquete lá que nós vimos, ele é um 370 e por que esse daqui é um 754? Por que dessa numeração? E nós vamos explicar, vamos criar uma linha do tempo com os soquetes que foram criados e por que um soquete de um processador não encaixa no outro. Nós vamos ver também. Aí o último detalhe que eu queria mostrar para vocês é que toda placa-mãe ela tem um modelo. Aqui geralmente o nome do fabricante, ASUS, e aqui o modelo dela, né? K8V, XSE, e aqui a revisão dela, né? Se ela passou por alguma mudança, alguma modificação de um mesmo modelo que ela tinha anteriormente. Então, poxa, 1 hora praticamente de aula, já falei demais, não quero assim fazer com que vocês tenham, fiquem saturados de conhecimento, nem não absorvam nada. Eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Se vocês estiverem até aqui, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe. Nós estamos bem próximos de chegar a 1000 inscritos e vou ficar muito contente se atingir essa marca, porque eu vou conseguir, meu grande objetivo que é atingir um grande público de pessoas. O público de animais também seria complicado, né? Mas, brincadeiras à parte, obrigado por ter me aturado até agora e espero vocês na próxima aula. Um forte abraço, tamo junto, valeu!